bem-vindos ao posto emissor número 233. Hoje é dia 16 de abril e em Passo de Arcos recebemos uma das artistas mais trabalhadoras da canção portuguesa. Adoro o título. É um bom epíteto. Exato. Nascida em Lisboa em setembro de 87, estudou música nos Estados Unidos, lançou o primeiro álbum em 2011. Desde então, muitos discos e muitas canções se seguiram na sua voz e na voz de outros, mas nem só de música se escreve a sua história. Hoje vamos recebê-la para nos falar do seu primeiro romance, Nem Todas as Árvores Morrem de Pé. Luísa, muito obrigada por estares connosco. Bem-vinda ao posto emissor. Obrigada, eu gosto sempre muito de vir aqui. São sempre boas conversas. Vamos tentar que assim seja. Que se mantenha. Exato. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Há quem queira que o futuro seja algo especial. Te sentes hoje com algum jet lag, já ouvi dizer? Sim, ainda estou assim um bocadinho torta dos horários, porque vim da China agora. E lá acordei todos os dias, ia dormir todos os dias às 2 da manhã e aqui estou a acordar às 4. Mas paciência, sou mais produtiva, fico a pensar em coisas que posso fazer. Já não foi a primeira visita que fizeste à China, mas foi talvez a mais proveitosa. Sim, até porque da primeira vez que fui só a Macau e como houve um alerta de tufão, acabámos por ficar fechados no hotel. E desta vez fiquei muitos dias porque fui também promover o meu livro infantil, O Peso das Palavras, foi traduzido para chinês. E então fiquei muitos dias porque fui a escolas, e eu acho que quando se vai assim a escolas e se passeia mais, também se consegue perceber mais como se vive lá, não é? E eu acho que isso foi muito interessante para mim. Sinto que consegui conhecer um bocadinho mais a fundo a cultura chinesa. E o que é que sentiste mais de diferente nessa forma de viver lá? Olha, por acaso escrevi agora uma crónica sobre essas ilações, mas sempre em modo um bocado também jocoso, porque eu acho que nós às vezes vamos uma semana para algum lado e já tiramos imensas ilações sobre um povo só por ter visto, não é? Vemos uma pessoa e dizemos logo, já percebi, eles fazem assim. E então a crónica começa a dizer, vou tirar todas estas ilações da minha semana que lá estive, de achar que conheço o povo chinês. Aquele país pequenino, não é? Aquele país pequenino, exatamente. Ainda por cima estive em 2 sítios só. Mas foi muito interessante, porque eu também acho que nós em Portugal conhecemos um tipo de chinês, não é? E de repente quando vamos à China vemos um avanço tecnológico brutal. Vemos, por exemplo, mesmo na culinária, eu achei muito interessante, porque eu acho sempre que não há nada vegetariano na cozinha chinesa, e descobri todo um mundo de vegetais. Ou seja, eu acho que aquilo que temos acesso não é só uma pequena parte, e muitas vezes até é um bocadinho distorcida, porque já são chineses, há alguns que vivem em Portugal há algumas gerações e tudo. Então eu acho que foi muito interessante para mim e abriu-me muito a cabeça e os horizontes e tudo, e foi uma viagem. Eu gosto muito de viajar para sítios onde sinto algum desconforto, porque eu acho que hoje em dia isso é cada vez mais raro. Desconforto no sentido de não entender, de ser diferente daquilo que eu estou habituada, não é? Porque eu acho que hoje em dia isso é mesmo muito raro. Eu escrevo lá na crónica, que ainda não saiu por acaso, mas eu escrevo na crónica que hoje em dia qualquer cidade europeia que nós vamos a um café de brunch comer uma Ava Toast, não é? Exato. E há um açaí em todo o lado. E então cada vez há menos essa coisa de nos sentirmos a viajar. E gosto quando tenho este choque cultural, porque sinto que é muito mais fácil nos pormos a julgar e a comparar e a dizer isto é porco, porque nós não fazemos. Mas ao mesmo tempo eu acho que descobrimos muita coisa mesmo sobre nós próprios, e é muito interessante. Ao que julgo saber, na Ásia até existe uma tradição de cozinhar vegetais de formas bastante originais. Sim, tem montes de verdes, usam muitas couves, é ótimo. Uma vez estava em Sesimbra e fui lá a um cafezito, comi uma sopa, e a sopa era tão boa que eu senti-me na obrigação, quase no final, Sim. dizer à menina que veio trazer a conta: olha, a sopa estava maravilhosa. E ela disse-me que era de um rapaz de 19 anos
paquistanês que tinha chegado há pouco tempo a Portugal, mas que rapidamente tinha aprendido a fazer as nossas sopas e depois começou a dizer, lá está, que no país dele havia a tradição de cozinhar os vegetais e preparar os vegetais de certas formas. Sim, na Ásia eu acho que eles são mesmo muito bons a cozinhar vegetais. No Japão também, na Índia então é incrível porque uma grande parte da população não come ou porco ou vaca, não é? E então são países onde é mais fácil eu ser feliz em termos de alimentação, é verdade. Mas é isso, foi muito especial esta viagem, sim. Tu começaste a ser vegetariana nos Estados Unidos, não foi? Por causa das hormonas, da carne? Sim, para aí há 17 anos, acho eu, ou mais. Já foi há muito tempo. Eu acho que hoje em dia há muitos vegetarianos e eu não sou nada aquela pessoa que diz não sei o quê, eu não sou vegetariana da moda. Eu acho indiferente isso, que a pessoa começa a ser vegetariana ou decide não ser, é indiferente, não sei, quando quer. Mas a verdade é que eu já sou vegetariana há mesmo muitos anos. Há 17 anos, quando tinha... Eu fui para os Estados Unidos com 17 e foi essa situação das hormonas. Lá a carne não tem nada a ver com a carne de cá. Eles têm uma população muito grande e come muita carne, então eles injetam tudo na carne, é horrível. E eu comecei a sentir isso no meu corpo. E então desde aí, depois nunca mais tive vontade. É uma coisa que já me dá assim um bocado repulsa, na verdade. Em tua casa come-se carne? Sim, não sou eu que a faço, mas sim porque eu não quero impor isso aos meus filhos. Eu consigo cozinhar frango, por exemplo, carnes brancas porque não vejo o sangue e eles na escola comem carne, mas eu quero que eles decidam depois por eles o que querem fazer. Não lhes vou é a mesma coisa com uma religião. Também não os leva à missa. Acho que eles depois um dia, se quiserem escolher uma religião, escolhem. Estava a ver uma entrevista tua recente em que dizias que tinhas, entre muitas aspas, entre muitos risos, traumas de infância com educação religiosa. Sim, quer dizer, exato, são traumas, é só porque eu sinto que a minha educação religiosa me afastou da igreja. Acho que não é o objetivo, mas foi o que aconteceu comigo. Acho que tem muito a ver também, por exemplo, eu sou bastante fã dos padres jesuítas. Fã parece quase que são uma banda, mas eu acho que a maneira jesuíta de ver a vida e de falar sobre o amor, sobre as relações humanas é muito interessante e por isso eu gosto muito deste Papa. Acho que a igreja ainda está muito antiquada em tantas coisas, mas acho que os jesuítas vêm trazer uma visão mais moderna à religião, de maior aceitação da diferença, e acho que a religião tinha que fazer esse caminho, porque não podia continuar a olhar sempre para trás e a interpretar a Bíblia como se vivêssemos há não sei quantos anos. Ou seja, temos que interpretar, temos que perceber que aquilo foi escrito realmente há muito tempo e que já não se adequa aos tempos que vivemos. E acho que tanto o Papa como os jesuítas em geral fazem isso. E porque eu acredito em Deus, eu não acredito na igreja, mas eu digo sempre que os jesuítas se calhar são aqueles que ainda me vão fazer voltar, se calhar querer ir à missa, mas ainda não aconteceu. Era o que eu te ia perguntar, se tu ainda tinhas fé, mas vejo que sim. Ou seja, Tenho não fé. perdeste a fé. Tenho fé, porque às vezes eu gosto muito de natureza. E gosto muito, quando vou viajar, é isso que me apaixona. Por exemplo, agora lá na China, a parte de Macau, dos edifícios grandes, eu comecei-me a sentir muito sufocada. Eu vivi em Nova Iorque também, mas Nova Iorque mesmo assim depois tem os parques que de repente uma pessoa não vê prédios, e ali em Macau eu senti-me assim um bocado claustrofóbica. E eu acredito, e eu gosto muito, a natureza é a coisa que mais me emociona também. E então, quando eu vejo, há certas coisas que eu vejo às vezes, montanhas, não sei, mas há coisas que eu vejo e que penso, isto não pode ter sido só uma explosão de uma estrela. Eu acho que esta beleza toda, mas depois isso também tem que ter o inverso, não é? Então a maldade também tem que ter vindo de algum lado. Não sei. Eu acho que Deus criou o ser humano e depois às vezes o ser humano toma as suas próprias decisões e não são as mais corretas. Mas acredito que há um Deus. Também se calhar porque isso me dá algum alento, não sei, e alguma paz de espírito, mas gosto de acreditar. Para não pensarmos que é tudo aleatório, não é? Ou obra do acaso. Sim. Eu vejo às vezes que quando famílias que perdem alguém e que se apoiam muito nessa ideia de ter sido vontade de Deus, eu vejo que isso lhes dá alguma força. E eu acho que mesmo que seja só por isso também já é válido.
então está tudo bem também. Outro dia dei por mim a pensar, pronto, como a maior parte das pessoas da minha idade e da minha região do norte do país, também tive uma educação católica, e dei por mim a pensar que não faz muito sentido para as crianças, uma criança de 5 ou 6 anos no confessionário, a confessar os seus pecados. Sim, olha, escrevi isso também nessa crónica sobre. Sim. Porque o que é que uma criança diz? Eu lembro-me de dizer, não fiz os trabalhos de casa. Exato, foi isso que eu escrevi. Que uma pessoa está ali antes de entrar, o que é que eu fiz? Espera aí, deixa-me cá pensar num pecado. E era sempre, fui má com o meu irmão, era sempre, porque também era verdade, mas ia ser recorrente. E então era sempre isso, uma pessoa vai ali a tentar desencantar um pecado à última da hora, não é? E depois sentir-se mal por isso, não faz sentido nenhum. Ainda por cima, quando aquilo que se vende é que há uma ligação direta com Deus. Ou seja, se nós podemos rezar e agradecer, não é? Porque é que depois, quando é para pedir desculpa, já temos que ir falar com aquele senhor? Não devemos precisar do intermediário. Exatamente, não é? porque é que quando é para pedir desculpa precisamos de um intermediário? Não sei, nunca entendi isso. Nunca entendi. E acho que até joga um bocado contra a ideia desse canal aberto, não é? Que de repente às vezes não há o canal aberto. É só mesmo para dizer obrigada. Quando é para pedir desculpa, temos que marcar uma hora de confissão. Exato. Falaste da natureza, da tua paixão pela natureza, que é algo em comum com uma das protagonistas do teu livro. Eu sei que, portanto, dando aqui algum contexto para quem não souber, o teu livro segue parte de uma história real de uns senhores que viviam em Trás-os-Montes, em Vila Real. Sim. Que se suicidaram. Tu descobriste essa notícia, escreveste uma canção sobre ela, chamada Sim, Maria Feliz. sobre a ironia desse casal. Eles mudaram os nomes para Maria Feliz e José Feliz e eram conhecidos como os Felizes. E eu gosto muito assim das ironias da vida, e realmente o casal feliz ter esse desfecho foi algo que me chamou um bocado a atenção. E depois vi algumas imagens da Maria Feliz e ela tem um olhar muito penetrante, ou tinha um olhar muito penetrante, e não sei, é assim um olhar que me fez sentir que ela tinha mais para contar, para além depois fiz uma canção sobre eles, não é? Mas o olhar dela dizia-me que havia uma história por trás interessante. Ela tinha uma história profunda para ser contada. E foi aí que começou o romance. Comecei a escrever sobre essa história dela. Queria contar, eu sabia ao fim, não é? E queria contar o que estava para trás. Penso que foi numa entrevista à revista Visão que disseste que fizeste alguma pesquisa, mas depois a partir de certa altura pensaste não quero saber demasiado. Sim, fiz, isso foi a pesquisa sobre ela, porque depois a pesquisa sobre o contexto histórico, e aí já fiz muita. Ao início, eles também eram assim muito reservados, eles não contavam quase nada sobre o passado. Mas eu conheço uma fotógrafa, a Ana Paganini, que chegou a viver com eles e a fotografar o dia-a-dia deles. Ela estava até a ajudar a Maria Feliz a fazer um site com as várias plantas e o que é que as plantas faziam, as suas curas, as suas propriedades. E então ela ia mantendo assim, a Ana tinha um ficheiro no Google Docs onde ela ia pondo coisas que de repente apanhava sobre eles, porque como eram tão não sei, tão raras, não é? Sim, ela ia guardando. E então tinha assim algumas e ela enviou-me esse ficheiro. E eu lembro-me que peguei assim algumas coisas. Uma delas eu já sabia, que era a paixão pelas plantas e que isso era a vida dela, não é? Que ela tinha vindo da Alemanha de Leste na altura do Muro de Berlim. Quer dizer, ela não disse isso, mas fazendo as contas para trás faz sentido que sim, porque ela já tinha essa idade. E que ela tinha tido uma grande paixão em Itália. E eu pensei, ok, a partir daqui eu também não quero saber mais, porque às vezes a realidade supera a ficção, diz-se, mas às vezes não. E então às tantas eu senti que podia, que assim se calhar já não ia conseguir que ela tivesse o caminho que eu já estava a imaginar na minha cabeça. Depois fiz muita pesquisa por ser um período histórico que eu conhecia mal, não é? Nem era do meu país, e eu não queria escrever coisas que eu lembro. Na altura falei com uma editora que acabou por não ser a minha, e que a minha tem uma visão completamente diferente por acaso, mas falei com esta editora e ela disse, não faz mal, no fim podemos pôr que é tudo ficção. E eu disse, eu não quero, isso é preguiçoso, eu não quero fazer isso, eu quero escrever algo que pudesse ter acontecido e que se calhar até aconteceu e eu não sei. Não quero por preguiça, porque não apetece ir fazer pesquisa,
porque é difícil. O que eu percebi depois na pesquisa foi que a pesquisa até me inspirou. Quando eu comecei, ao início fiquei assim um bocado soberbada, tipo, ai não, agora ela não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, porque não faz parte do contexto histórico, não tem liberdade. Ao princípio pensei isso. Depois quando comecei, mudei a maneira de fazer as coisas e comecei a pesquisar primeiro e depois é que continuei a escrever. Então a pesquisa aí já serviu de inspiração para o romance. No outro dia alguém me escrevia: é difícil para mim pensar que isto não aconteceu. E eu penso, ainda bem, porque no fundo, como tudo o que é histórico, eu fui verificar e pronto, estudei bastante. Então aquilo pode realmente ter acontecido. Eu não sei, se calhar aconteceu. Os senhores felizes, o casal feliz, eram, como tu disseste, um casal muito reservado, que não contava quase nada e que vivia meio isolado. Sim, era ainda assim, recebeste algum feedback de pessoas que os conheciam? Sim, por acaso recebi algumas mensagens, porque eles eram assim bastante populares lá. Eles iam a muitos mercados medievais e então eles eram bastante conhecidos lá. E recebi algumas mensagens de pessoas a dizer que ficaram muito contentes por ler. Claro que eu tinha medo que as pessoas fossem dizer isto não faz sentido nenhum, não sei o quê, mas de qualquer maneira eu sempre disse, aí sim, que a Maria Feliz foi o meu ponto de partida. Eu não sabia nada sobre ela, ou seja, ela é a minha inspiração, mas não é sobre ela. E eu aí que sim queria salvaguardar isso, até porque eu não nem sei se pode fazer isso, de repente inventar a vida de alguém de verdade. Eu não queria fazer isso, mas ela foi o meu ponto de partida, a minha inspiração. Eu fiz questão sempre de dizer isso. No entanto, todas as mensagens que tenho recebido têm sido muito bonitas e de pessoas que privaram com eles e gostaram muito deles e que dizem que bom que alguma coisa ficou desta pessoa. Pronto, por isso eu até agora tenho corrido bem. Outras mensagens que eu tenho recebido e que me têm feito sentir bem são, para além de todas, pronto, as normais, mas são aquelas de alemães, porque já houve alguns alemães que leram o livro e que vivem cá em Portugal, não é? Porque só está ainda em português, e que me disseram que bom que foi voltar e que me fizeram sentir que tinha escrito uma coisa que podia, lá está, que podia ter acontecido, porque quando nós de repente escrevemos sobre um país que não é o nosso, eu nunca vivi na Alemanha, tenho um bocado de cara de alemã, mas isso é tudo o que eu tenho de alemão, é só a minha cara, as minhas cores. Mas é claro que é um bocadinho perigoso, não é? Eu de repente estou a tentar ter uma identidade que não é a minha e lá está, e nunca vivi lá, ou seja, é mesmo um bocado pantanoso. Mas por isso essas mensagens deixaram-me assim muito mais em paz, porque claro que eu tinha medo de ter dito ali coisas que não faziam sentido nenhum para alguém, para um alemão. Quem sabe um dia o livro poderá ser traduzido para alemão? Eu espero que sim. Agora esse é o meu próximo sonho, é que o livro seja traduzido para algumas línguas. Estavas a falar da tua editora. A tua editora depois acabou por ser Maria do Rosário Pedreira. Eu li que ficaste feliz porque ela é uma pessoa muito honesta, portanto se não gostasse ia dizer-te. Sim. Eu já a conhecia. Eu conhecia antes, porque eu fiz um livro com a Leia, um livro infantil também, e conhecia a Rosário da escrita, claro, da poesia dela. Conhecia também, entrevistei-a para o meu podcast da escrita de canções. E admiro-a imenso. Eu ia perguntar-te se o facto de ela também estar ligada à música também ajudou aí a uma maior ligação entre Sim, vocês. É engraçado. Eu descobri uma coisa depois, que foi enquanto estávamos a trabalhar no livro, eu estava também a produzir o disco do Luís Trigacheiro e ela tem 2 letras nesse disco. E é engraçado porque eu, ao longo do processo, fui sentindo que ela era quase como a minha madrinha neste novo mundo, que não é o meu, ou não era o meu, não é? E é engraçado porque só depois é que eu fiz a ligação, que a letra que ela escreveu para o Trigacheiro chama-se Fada Madrinha. Então eu acho engraçado porque realmente ela foi um bocadinho a minha fada madrinha desde o início. Eu enviei-lhe o texto, eu terminei o livro e pensei... primeiro, antes de mais, eu tinha pensado sempre que queria terminar o livro, mas não sabia se eu ia querer partilhar. Era um objetivo pessoal, mais que tudo, eu terminar o livro. Depois, no fim, quando terminasse, logo ia ver se sentia que achava que era bom o suficiente para ser partilhado com outras pessoas ou se era uma coisa minha. Então, quando acabei, gostei do livro, fiquei contente, pensei a quem é que eu vou enviar. Ou seja, eu nem pensei a quem, eu pensei, eu vou enviar isto a Rosário porque eu sei que ela é a única pessoa que vai ser mesmo sincera comigo
Porque eu acho que, ou seja, as outras editoras podem dizer que iam dizer a verdade, mas eu sei que é sempre mais fácil quando estamos noutra área lançarmos um livro. As pessoas já me conheciam, eu gosto muito de falar sobre livros e tenho algumas pessoas que me seguem por causa disso, ou seja, as pessoas já provavelmente iriam ter alguma curiosidade em ler o meu primeiro romance, mas eu não queria usar isso e depois escrever um romance mau, não é? Que, atenção, provavelmente quem acha que é mau na mesma, mas pelo menos eu não queria que fosse mau. E então a Rosário eu sabia que ia ser, porque a Rosário é assim, muito pragmática, dura às vezes, mas é um amor de pessoa mesmo, mas é direta, pronto. Também eu acho que ela vem de uma geração em que a mulher tinha de ser assim para poder fazer o seu trabalho, quase como se a mulher tivesse que ser mais dura para ser um bocadinho mais como os homens, entre aspas, não é? Eu acho que era... Ela veio um bocadinho dessa altura. E então enviei-lhe e pronto, e depois fiquei... disse-lhe, olha, Rosário, vai aqui, isto foi antes do Natal, e disse, vai aqui o meu romance, mas seja sincera, está tudo bem, não sei o quê. E entretanto, ela enviou-me uma mensagem, mesmo antes do Natal, e dizia que vai um e-mail em jeitos de presente de Natal e tal, para lhe dizer que ainda só li metade, mas já sei que quer publicar. E pronto, eu fiquei, foi assim um grande presente de Natal, fiquei muito feliz, mas depois já contei esta história outras vezes, que foi quando cheguei, depois reunimos-nos em janeiro, cheguei lá e ela disse, adorei e tal, muito bom, põe em cima da mesa o manuscrito, e de repente eu começo a ver e tem milhares de coisas a vermelho. E no outro dia eu contei, há um vídeo meu a contar esta história, porque quando eu fui à Lelo eu contei. E de repente houve uma rapariga que disse, então está bem, então ela é que escreveu o livro. E eu penso, é isso que faz um editor. Quantos escritores não têm o seu editor há anos e trabalham sempre com aquela pessoa? E é verdade, e o editor, e deve ser falado, porque o editor é um segundo escritor. E é muito importante. Eu sinto que o meu livro é muito melhor depois de ter passado pelas mãos da Rosário. E a Rosário nunca me diz, é assim que deve fazer. Ela diz, isto eu não gosto, pode ser melhor. Eu lembro-me de quando lhe disse às tantas, ela, não sei, este final, há aqui uma coisa que eu... Mas então, por onde é que vai ir? Por onde é que acha que deve ir? E ela disse, Luís, isso é o seu trabalho, não é o meu. Ou seja, ela não escreve comigo. Ela faz-me escrever melhor. Ela eu digo muitas vezes que ela é uma treinadora de um atleta de alta competição, que é tipo, faz-nos quase chorar e achar que não conseguimos chegar à meta, mas no fim nós chegamos à meta, porque ela vê coisas em nós, ou ela viu coisas em mim que eu não conseguia ver. Ou seja, ela conseguiu ver que eu era melhor do que aquilo que eu pensava até. Eu tive que ir aqui buscar dentro coisas que eu nunca tinha ido buscar ainda. E eu acho que isso é um bom editor. E eu agora não consigo imaginar a fazer um segundo livro sem ela. Porque para mim ela é o meu... É como se a nossa mão estivesse junta a escrever. E o meu sucesso é um sucesso dela sempre. Essa orientação que ela te deu foi mais em termos, não sei, de estilo, concisão? Não, estilo nunca. Não. Era mais... Por exemplo, eu dizia qualquer coisa e ela dizia, não acho muito bonito, ou seja, não acho muito bonito dizer assim. É um bocado de estilo aí sim, talvez. Mas depois dizia, era mais, às vezes, por exemplo, podia escrever ao lado, acho que consegue dizer isto de outra forma, ou acho que consegue explicar isto melhor. Era um bocado mais assim. Ou isto está um bocadinho clichê, por exemplo. E pronto, eu tinha que ir... mas custou-me imenso esse período. Para mim foi muito mais dura a edição do que a escrita, porque eu virava a página, era só coisas a vermelho, só coisas a vermelho. Depois eu lembro de ligar à minha mãe e chorava e dizia, mãe, eu não sei o que é a Rosário viu em mim, eu não sei, como é que ela diz que isto é bom, se ela está sempre a sublinhar tudo e a dizer coisas. E depois o engraçado ali é que ela escreve, mas ela não escreve tipo, querida Luísa, ela não está a tentar dar-me uma festinha antes de dizer, não é? Não, né? E não, quer dizer, aquilo é o trabalho dela, ela tem que ir avançando, pronto. Só que é escrita vermelho primeiro, que já é uma coisa assim um bocado agressiva. E depois são coisas muito... por exemplo, este exemplo também é um que eu digo sempre, porque acho que foi o que mais me marcou. O livro vai tendo assim uns pequenos pensamentos, que ao início eram poemas. Eu depois é que fui mudando. Mas ao início eram assim mais poema. E então a meio ela escreve assim, os poemas têm vindo a piorar ao longo do livro, tem essa noção? E eu...
agora tenho. Pronto, destruiu tudo. E então, mas foi tão bom, porque ao mesmo tempo, primeiro não há aquela coisa do ego. Não há isso. Era o meu primeiro romance, ou seja, não ia para aquilo a pensar que de repente ia ser uma Virginia Woolf, não é? E eu gosto tanto da Rosário, admiro-a tanto, que eu via sempre aquilo como eu acredito que tu consegues fazer melhor, não é? E então foi espetacular, porque realmente eu dei voltas e voltas aos poemas, às frases, e no fim eu estava mesmo feliz com todas elas, umas mais que outras, mas em geral com todas elas. E ela depois não me disse mais, quando voltou da edição, ela não me disse mais nada sobre nenhuma delas. Ou seja, mas lá está, porque ela viu que eu podia fazer melhor. E eu já falei com outros escritores sobre este processo, e a maior parte deles dizem-me que sorte que tu tens, porque pelos vistos, e não é uma coisa que aconteça sempre. Lembro-me de estar a falar com a Ana Bárbara e ela me dizer isso. Ai, adorava ter tido isso no meu livro. Então ela é assim uma raridade. E eu, a sorte que eu tenho de ter tido a Maria do Rosário no meu primeiro romance. É engraçado porque agora estavas a falar, eu lembrei-me outro dia saiu uma notícia da Lusa, a agência Lusa, que depois distribui para vários meios de comunicação. E a maior parte das vezes é verdade que nós puxamos, como nós dizemos, as notícias da Lusa e não lemos bem até ao fim. E às vezes convém ver, porque isto às vezes aconteceu sempre, não é? Exato, aconteceu com a Lusa, podia ter acontecido comigo ou com qualquer colega, mas eu achei quase ternurente, porque no final da notícia, num dos últimos parágrafos, dizia: anda lá, o lead está quase igual à entrada, tu podes fazer melhor, esforça-te lá um bocadinho. Ou seja, seria o editor sim. a mandar um recado para o redator e aquilo depois saiu. Pá, isso é muito engraçado. Eu acho estas coisas isso é muito quase engraçado, carinhosas, porque, como diria uma amiga minha que é tradutora, é sinal de que são feitos ainda por inteligência humana e não inteligência artificial. Eu não aqui estava a ouvir o Carlos Vaz Marques, acho que era o Carlos Vaz Marques, a dizer que há um tradutor que traduz de francês para português e que quando não sabe a palavra logo, põe cocó ou uma coisa assim qualquer, que é só para depois se lembrar de ir procurar, mas deve ser para não perder o ritmo. E que há alguns livros que saem depois porque ele não passa, claro, o revisor claro. não vê e passa com cocó lá no meio. Que estupidez. Mas pronto, mas é isso, é essa parte humana, ainda que felizmente ainda existe. Mas sim, mas eu acho que eu agora tenho mais essa noção quando leio outros livros. Mas li um livro do Joel Dicker uma vez e lembro-me que o livro é dedicado ao editor dele. Ou seja, realmente, eu acho que é um bocado como o John Lennon tinha com o Paul McCartney. Quando as pessoas se encontram assim, é uma simbiose que a outra pessoa só nos melhora. E então, quando se encontra alguém assim, é uma relação que se deve tentar manter para a vida, porque é alguém que respeita. Eu tinha discussões com o Rosário a olhar para o papel. Era tipo, não concordo nada, eu não vou pôr. E era a falar com ela, não estava ali, não é? Mas houve coisas que eu disse: não, isto eu não quero mudar. Eu gosto mesmo disto. Claro que eu não fazia tudo, ou seja, eu tenho mesmo assim uma identidade e coisas que eu quero manter. Essa autora, sim. Exato. Mas não foram muitas. No final de tudo, enviei-lhe o texto já editado e eram 2 folhas A4 com coisas a explicar o porquê de eu não ter alterado algumas coisas. Por isso também não foi imenso. Num livro de 200 e tal páginas não foi tanto. O Paul McCartney foi uma descoberta, não é? Tu não gostavas tanto dele como se calhar do John Lennon, mas depois de teres visto o documentário passaste a vê-lo. Dele. Não, eu gostava muito dele enquanto músico, enquanto pessoa. Passaste a vê-lo de outra forma. Isso é só porque o meu pai me enviesou assim um bocado a opinião, porque o meu pai é um grande fã do John Lennon e às vezes, dizia que eles tinham lá as discussões dele e tal, deles, que entretanto não interessa nada para a música. Essa é uma parte. Quer dizer, às vezes é interessante porque às vezes há discussões e há coisas que vão dar em canções e eu, já é sabido que eu sou bastante obcecada com essa parte de onde é que vêm as coisas das canções, as ideias das canções. E então, mas eu gosto muito do Paul McCartney, sim. E eu identifiquei-me bastante com ele no documentário que vi na Disney, porque eu muitas vezes me sinto essa pessoa organizada, metódica e que está a tentar organizar todos os outros, e percebo que às vezes é complicado ser essa pessoa, e então de repente pensei, eu sou um bocadinho o Paul às vezes nas minhas relações laborais. És um bocadinho como a Nick Cave também, não é? Que diz que tem aquele horário de escritório quase das 9 às 5 ou por aí.
para, Sim. ok, tenho que escrever um disco, vou começar a trabalhar. Sim, não há sim, cá sim. inspiração, há transpiração. Mas eu acho que mais que tudo porque tenho filhos muito pequenos. Eu acho que como tenho filhos pequenos, tenho mesmo um horário assim muito específico, não é? Eu a partir das 4 e tal já tenho que os ir buscar à escola, levá-los às atividades. Ou seja, e isto mais a minha parte profissional de viajar, agora de fazer promoção do livro. Então e no outro dia eu já não escrevia canções há muito tempo. E no outro dia tive mesmo de guardar um dia no meu calendário, pus mesmo compor, que era para não marcar nada naquele dia, porque senão eu sei que vou marcar e já não vou conseguir escrever. Então é mais por causa disso, é mais porque se eu não o fizer não tenho mesmo tempo. Que idade é que tens os teus filhos agora? 8, 6, 4 e 2. Ok. Sim, ainda são muito pequenitos. Estava a pensar há pouco, estava a ler mais uma notícia enfim, que agora infelizmente tem sido aparentemente cada vez mais comuns, de violências de homens sobre mulheres em Portugal também, e às vezes até entre os mais jovens. Sim, sim. Tu tentas já sensibilizar pelo menos os mais velhos para... E os rapazes, não é? Eu acho que porque nós falamos muitas vezes, e viu-se na manifestação, a qual eu não fui porque estava na China, mas falamos muito sobre a mulher, ou seja, não fazer isto às mulheres, mas eu acho que temos que ensinar os homens. Eu falo muito com o meu filho mais velho é muito sensível e eu adoro conversar com ele sobre essas coisas e ver como é que ele se sente em relação a esses assuntos. E falamos muito sobre isso, mesmo na escola. Eu vejo que muitas vezes ele não adora jogar futebol, não é nada bruto, e às vezes isso na escola é difícil para um rapaz. Às vezes ele acaba por ser posto um bocado de parte porque não vai jogar futebol, porque não começa logo aos encontrões aos outros. Mas eu também sinto que ele sente orgulho em ser assim, e isso é a coisa mais importante. Ele muitas vezes vai e defende os miúdos. Por exemplo, na turma dele, ele tem uma miúda com trissomia 21 e um rapaz no espectro do autismo. E eu fico muito orgulhosa quando ele me diz quando ele me explica como é que interage com eles e que já percebeu. Ele disse-me isso no outro dia: já percebi que se eu fizer isto, ele já não fica tão irritado. Então, eu acho isso super bonito. Por isso é que eu acho que também é importante nas escolas os miúdos estarem em contacto com miúdos que são diferentes deles, não é? Porque eu acho que eles têm muito a ganhar com isso. E é com um enorme orgulho que eu ouço falar sobre isso, sobre a maneira de lidar com essas situações e às vezes mostrar aos outros, porque ele diz, eles não entendem que se forem brutos com ele, que ele se vai passar. Não é assim que se lida com ele. E eu acho mesmo bonito isso. Acho mesmo. No outro dia ele também me dizia uma coisa muito bonita. Ele disse que começaram a ser maus com esse miúdo e que ele então foi defendê-lo. E ele diz que eles começaram a bater-lhe porque ele foi defendê-lo. É horrível. E ele tem 8 anos, mas estas coisas acontecem nas escolas, não? E então e depois eu disse, mas tu não sabes bater. E ele disse, mãe, quando nós temos razão, nós temos muito mais força. Aí eu achei, fiquei, isso é lindo, filho, isso é mesmo bonito. Ele, não, foi o pai que me ensinou e é verdade. E eu achei tão bonito isso, não sei se é mesmo verdade, mas pronto, mas eu não estava a falar sobre isso com os meus músicos e o meu guitarrista dizia, eu acho que é verdade. E pronto, eles é que estão lá no mundo dos rapazes que debatem uns nos outros, que é uma coisa que eu não entendo, mas pronto. E tentar ensinar o meu filho a fazer isso que ele faz, que é defender quem precisa de ser defendido, mas ao mesmo tempo perceber que a luta, que não devia ser por aí, não é? Só usar isso em defesa. Pronto. Li também numa entrevista que tens feito algum voluntariado tocando para doentes que estão nos cuidados paliativos. E achei muito interessante porque tu dizias algo como que deveríamos, ou tentar pelo menos encarar a morte de outra forma, sim, com maior naturalidade, talvez. Sim, mas é algo que não faz muito parte da nossa cultura por comparação com outras, se calhar. Sim, quando eu comecei, já vou há 1 ano lá aos cuidados paliativos, vou de 15 em 15 dias. E vou cantar para aqueles que querem ouvir, porque às vezes as pessoas não querem ouvir. Há uns que às vezes não eram então bem o suficiente para sequer decidir se querem ou não querem ouvir, não é? Mas eu vou sempre. E só acho que não querem, não vou. E tem sido, eu acho que foi a experiência mais transformadora neste último ano para mim, porque quando eu fui, eu realmente tinha um bocadinho medo da morte, não é? Eu fui porque eu queria muito explorar a musicoterapia.
Eu percebi, quando comecei a ir a escolas, lá está, com crianças no espectro do autismo, por exemplo, eu percebi que a música tinha um impacto imediato. Quando eu estava a contar uma história, as crianças assim, mais severo, ficavam descontroladas durante a canção, durante a história. Mas quando eu começava a cantar, era uma coisa meio hipnótica. Eu sentia mesmo que as crianças se acalmavam completamente e ficavam a ouvir. Eu pensei, isto não pensei, sou eu, é a minha voz. Pensei, é a música. Isto é o que acontece com a música. Há alguma coisa ali no cérebro daquela criança que faz com que ela entre em paz, assim, e fique mais calma. E comecei a pensar, eu quero perceber isto e eu quero poder usar isto. Porque lá está, aqui entramos outra vez na parte um bocado religiosa, mas eu acredito mesmo que se nos são dados dons, não é? São também para nós usarmos esses dons para bem de outros. E então falei com um amigo meu que faz musicoterapia e ele disse-me, olha, as escolas em Portugal não são fantásticas. A melhor escola é em Barcelona, mas eu não vou para Barcelona com 4 filhos para estudar musicoterapia agora. Então ele disse-me, vai praticar, vai para algum lado fazer, para perceberes o que é que sentes, como é que és tu a fazer musicoterapia. E eu tenho uma amiga que é médica nos cuidados paliativos. E perguntei-lhe se podia começar a ir uma vez de 15 em 15 dias. E a primeira vez foi muito doida, porque ela também nunca tinha visto ninguém cantar para os doentes, por isso eu fui com ela. E a primeira senhora a quem eu fui foi a Dona Odete. E ainda me lembro, porque a Dona Odete é a empregada imaginária que nós temos em casa. Quando os meus filhos não levantam a mesa, eu digo, Dona Odete! Começo a chamar a Dona Odete que não existe, para eles virem levantar a mesa. Então achei estranho, logo a primeira doente era a Dona Odete, que é a nossa empregada imaginária. E então a Dona Odete tinha demência. E estava sentada numa cadeira, com a cabeça para baixo, sem reagir a nada. E eu cheguei lá e cantei para ela. E ela levantou a cabeça e começou a dizer, então e canta aonde? É que eu às vezes vou ali a uma padaria. Ela começou a falar comigo. E a minha amiga médica dizia assim, isto é muito estranho. E então depois a seguir à Dona Odete fui a uma senhora que tinha um tumor no cérebro. Também. Ou seja, também não estava bem aqui. E ela disse-me, a minha amiga, que ela não conseguia falar. Eu juro-te que ela começou a falar depois de eu cantar. E isto não é tipo, não é tipo Jesus Cristo, foi... Não, eu depois percebi, porque eu depois fiz parte de uma conferência sobre a música e o impacto que a música tem no cérebro, com uma cientista, que é a Karina, que ela ia exemplificando as partes do cérebro que são estimuladas com a música e que é muito difícil estimular com qualquer outra coisa. E a partir do momento que se estimula essas partes do corpo, do cérebro, isso vai fazer com que outras também, como a fala e tudo, também sejam estimuladas. E então, ou seja, eu não curei estas pessoas, mas durante aquele momento em que aquilo foi estimulado, de repente ela conseguiu falar melhor, depois voltou outra vez ao que era. Mas é impressionante. E isto não tem a ver com ser a minha música, volto a dizer, isto tem a ver com ser música, é o que faz a música. Para além disto, tem outra coisa espetacular, que é o desbloqueio das emoções. Porque aquelas pessoas precisam chorar. Muitas delas. Precisam de processar o que está a passar com elas. Os homens, em especial, porque os homens tentam não chorar. Nunca. E o senhor que mais me marcou ali foi um senhor que era o senhor Manel. E a primeira vez eu cheguei lá, cantei para ele, e ele disse... e ele começou, assim, era assim todo posto por ordem, dizia-me assim, gosto muito de ver por aqui, muito obrigada por vir e não sei o quê. E eu, claro, então comecei a tocar. Quando eu comecei a tocar, ele desatou a chorava. Eu acabei e ele, muito obrigada, gostei muito, não sei o quê, assim, todo sério. Quando eu voltei lá, eu entrei no quarto e ele desatou a chorar. E eu pensei, este senhor precisava disto, só que ele não sabia como fazer, porque também é um senhor mais velho, da altura em que os homens não choram, não é? E é muito especial isso. Para mim é muito especial poder fazer com que alguém consiga deitar cá para fora aquilo que precisa de deitar cá para fora. E esse senhor, por exemplo, marcou muito. Esse senhor foi um dos que eu saí e fiquei ali ainda um bocadinho a precisar de respirar, porque não foi muito fácil. Há assim, às vezes alguns que nos marcam mais do que outros, é normal, não é? Mas pronto, mas tem sido muito bonito por isso, porque depois contam muitas histórias, falam muitas vezes de querer ir embora, de já não estar aqui, já não querer mais estar aqui em sofrimento. E então por isso comecei a ver a morte de outra forma. Eu que tinha medo
E eu digo isto também, mas ao princípio eu achei que era um bocadinho sinistro dizer isto, mas a verdade é o que eu sinto. Que ao início eu tinha muito medo que alguém morresse enquanto eu estava a cantar, porque eu não ia saber lidar com uma pessoa morrer à minha frente. E eu, passado um ano, o que me acontece é, se alguém morresse enquanto eu estou a cantar, eu iria sentir-me muito grata, porque eu ajudei ou porque eu fiz parte da transição dessa pessoa. E isso para mim seria muito bonito. Por isso eu vou sempre àqueles também que já parece que não estão cá, ainda estão ali já perto dessa transição. Eu vou porque nós não sabemos o que é que está a acontecer no cérebro naquela altura. Ainda há muitas coisas que não se sabem explicar. Então, se eu puder de alguma forma ajudar nessa transição, que pode ser vista como um nascimento, eu acho que é esse o caminho, é nós conseguimos ver a morte como um nascimento, é uma transição. E eu acho que nós pomos também tanto ênfase hoje em dia no corpo e na juventude, que estamos sempre a falar da juventude e não sabemos envelhecer. E depois o envelhecimento vem, quer dizer, aqui já há pessoas muito jovens lá também, mas chegamos a esta altura de estarmos quase a morrer e temos muito medo porque nunca falámos sobre isto. Não se fala sobre a morte. As pessoas deviam todas falar sobre como é que desejam que seja a sua morte. Como é que querem ser cremadas, devia-se falar sobre isso. Ai, que horror, não vamos falar sobre isso, cruzes, credo. Não, vamos todos morrer. Por isso devíamos falar sobre isso. E deve ser, porque muitas vezes o que eu noto, estou a falar muito sobre isto, mas isto é um assunto que me marca imenso, mas muitas vezes o que eu noto ali é que há doentes que não morrem porque a família não está pronta para eles morrerem, não por eles, porque a família diz, não, ele ainda está a comer bem, ainda está, e estão em negação, e eles próprios não se sentem em paz para partir, porque sentem que a família ainda não está em paz. E isso acontece muito, os médicos dizem-me isso, acontece muito haver pessoas às vezes que não partem porque estão à espera de fechar um assunto, há alguém que tem que vir, há alguém que tem, e as pessoas não partem. Ou seja, nós temos que estar em paz com um familiar nosso partir, porque ele só vai partir em paz se nós estivermos em paz também. Em Portugal não sei se já é comum, mas eu sei que em alguns países já existem, como existem as doulas do nascimento, existem as doulas da morte para ajudar. Eu acho que, mas eu não sei onde é que há isso, porque, ou seja, eu nunca vi outra coisa que o sistema de saúde, já todos sabemos que tem várias coisas que não, mas aqui, por exemplo, eu noto que é horrível, porque nós estamos a falar de médicos que só lidam com a morte, não é? E não têm acompanhamento psicológico. Por isso é que não aguentam mais, normalmente, 7 anos naquele serviço. E isso não faz sentido. Uma pessoa que está todos os dias a lidar com a morte, que está todos os dias a ajudar alguém a morrer em paz, eles são maravilhosos. Onde eu estou, eles são maravilhosos. Estão sempre a dar festinhas às pessoas, sempre a mostrar que as pessoas estão bem ali, bem acompanhadas. Ninguém pode ter dor. É mesmo muito especial. Mas eles também precisam de ajuda, porque aquilo não é fácil. E não há psicólogos. Pois há uma psicóloga que vai lá de vez em quando, depois há uma psicóloga para os doentes todos, mas que nem sequer vai lá todos os dias, está noutras unidades e vai lá. E não pode ser. Uma pessoa que esteja a aprender a morrer, não é? Precisa de ajuda e precisa de fazer esse caminho, porque depois às tantas já é muito tarde. E quando se fala de eutanásia, por exemplo, isso é uma das coisas que se discute, que é essa pessoa precisa de ser acompanhada psicologicamente desde que sabe que tem uma doença, porque senão entra em depressão e claro que vai querer morrer de forma assistida, porque nem sequer sabe que pode viver em paz até o corpo querer, não é? E eu que sou a favor da eutanásia também gosto de ouvir este outro lado, porque nós, enquanto não tivermos bons cuidados paliativos e que não demos tanta importância aos cuidados paliativos e as pessoas não puderem viver sem dor no fim da sua vida, não faz sentido estarmos a discutir a eutanásia, porque tem que haver duas opções. E as duas opções boas, não é? Ou seja, a pessoa poder partir se quer ou poder ficar, mas sem dor e em paz. E não há essa opção. Por isso é um problema grande, isso dos cuidados paliativos. Eu noto que há muitas vezes os médicos já só mandam os doentes para os cuidados paliativos quando já estão mesmo no fim e já estão uma depressão profundíssima. Por isso, isto eu vou percebendo deste ano que estive lá, não é? Ia falar com os médicos e tudo. Não é a minha especialidade, mas eu vejo as pessoas e falo com elas. Claro.
Dedicaste o teu livro à tua mãe. Ela deu-te o seu parecer sobre a obra, no final, imagino. Sim, primeiro eu escrevi para a minha mãe e depois eu mostrei-lhe. Eu não lhe mostrei que tinha dedicado o livro. Eu queria que ela só visse isso quando tivesse o livro na mão. E então dei-lhe o livro e depois ela, não sei o quê, ai que bom ler, adorei. E eu, mãe, porque ela já tinha lido ela leu todas as fases do livro, não é? Mas e leste mesmo tudo? E ela, sim, tudo. E eu, folheaste o início? E ela, sim. E eu, ela não viu, e eu queria tanto. E às vezes eu tive de dizer, mãe, vê com cuidado o início, se faz favor. E então ela lá viu e ficou emocionada. Porque eu pensei, este não é um livro para dedicar aos meus filhos. Este é um livro para dedicar à minha mãe. É um livro que fala sobre maternidade, muito sobre maternidade. E sobre aquele pilar da nossa vida, que é uma árvore com raízes, que é a minha mãe. Então eu senti que se calhar, eu acho que se escrever agora com o segundo livro já posso dedicar aos meus filhos, mas eu senti que este livro era para dedicar ao meu passado, de onde eu vim. E agora se calhar o próximo será os meus filhos e o outro a seguir é para onde eu vou, não sei. Mas sim, mas acho que fez todo sentido dedicar à minha mãe. Quando é que sentiste que este não ia ser o filho único, este romance? Quando é que sentiste que havia aí uma veia mesmo a explorar? Olha, eu fiquei muito viciada no processo da escrita. Eu gostei muito. Foi um bocadinho, às vezes era doloroso, mas muito prazeroso ao mesmo tempo. Era estranho, mas eu gostei muito porque fazia-me entrar num mundo que não era o meu. Explorar personagens, deixar-me levar por eles, perceber onde é que eles queriam ir e ralhar com eles porque eles querem ir para sítios onde não me apetecia ir, e foi muito interessante isso, e fiquei muito viciada nisso. E então, quando acabei, pensei, eu não quero que seja só este, eu gostava que me surgisse outra história, porque esta história surgiu, não é? Não veio de mim. E então, há um dia que eu estou lá nos paliativos e que pensei nisto, eu quero escrever um livro que fale sobre... porque li um livro da Valérie Perrin que se chama Esquecidos Domingo. Pensei que interessante, a Valérie Perrin, neste livro, faz-nos pensar nos velhotes e faz-nos... dignifica os idosos. Assim como A Breve Vida das Flores, que é outro livro dela, para mim dignifica os mortos. Eu sinto que é muito interessante isto nesta escritora, dela... os velhotes já não são os velhotes, é o senhor não sei quê, é o senhor... E nós, leitores, a partir do momento que damos um nome, uma vida a um certo tipo de pessoa, isso faz com que mude toda a nossa perspectiva dessas pessoas, não é? Das pessoas mais velhas, dos mortos. E ela tem essa capacidade. E eu pensei, eu quero fazer isto com as pessoas que estão quase a morrer. Quero dar-lhes uma identidade, uma história. Porque lá está, porque eu quero que as pessoas tenham essa relação com a morte diferente, como eu fiquei depois de trabalhar ali. E então tive uma ideia de ser, mas em vez de ser uma pessoa que vai cantar aos paliativos, ser uma pessoa que vai ler. E então a vida destas pessoas vai-se cruzando com a história dos livros que o leitor vai ler a essas pessoas. E então há muitos livros dentro do livro. Mas depois há muitas outras coisas que aquilo a que me proponho é um bocado megalómano, mas eu espero conseguir. A ideia é boa, eu acho, mas vou ter que conseguir concretizar. Vamos ver. Sempre tiveste essa ética de trabalho muito direcionada para os objetivos. O facto de teres vivido nos Estados Unidos também influenciou em alguma coisa essa tua motivação, digamos assim, aquilo que eles chamam o drive? Não sei, eu acho que não. Eu acho que eu sempre fui assim. O meu irmão diz que eu sou tão organizada que acha que eu até sei o dia em que vou morrer. Já pus no calendário. Mas eu acho que tem mesmo a ver com a minha personalidade. Mas eu também percebi que às tantas isto não era muito bom para mim, que fazia com que eu não aproveitasse aquelas coisas da vida, os imprevistos, os improvisos também, e que não aproveitasse tanto isso, porque estava tão... É como se nós vamos viajar e planeamos tudo, não dá espaço para acontecer uma coisa assim inesperada, e essas coisas muitas vezes são as mais marcantes das viagens, não é? E a minha vida era essa viagem, onde eu às vezes não aproveitava, não havia lugar para alguma coisa que eu não estava à espera.
eu acho que a maternidade veio-me ensinar muito sobre isso, porque com crianças nós não podemos esperar grande coisa. No fundo, eles vão-nos trocando as voltas todos os dias. E eu acho que isso vai trazer assim uma maior paz à minha vida e conseguir relaxar e aproveitar e não estar sempre só a pensar na próxima coisa. Sendo que eu tenho muitas ideias. Eu acho que eu também tento às vezes dizer: este ano eu vou focar-me numa coisa, mas em fevereiro já tenho 3 projetos a acontecer. E também há que aceitar que essa pessoa sou eu. Também não posso fugir disso. Por exemplo, só agora nesta viagem de avião, foram 30 e tal horas, eu despechei para aí 3 coisas para projetos diferentes, porque pensei, tenho estas horas todas, vou aproveitar. Mas são coisas que me deixam feliz. Por isso eu acho que também ir contra isso, só para ter mais tempo de não fazer nada, em que vou estar ansiosa porque não faço nada, também não vale a pena. Tens que aproveitar essa energia e esse tempo também. Sim, pois um dia descansa, acho eu. Sempre quiseste ser mãe de muitos meninos e meninas? Eu sempre quis ser mãe. E sim, eu lembro-me de ter alguma inveja daquelas famílias numerosas. Sempre achei que devia ser muito divertido viver numa casa cheia de crianças e que devia ser muito divertido ter muitos irmãos. Ou seja, eu não sou filha única. Eu sei que os filhos únicos sentem isto às vezes ainda mais. Mas só tinha um irmão e rapaz. Então eu noto com as minhas filhas que é aquela coisa de serem do mesmo sexo. Às vezes ajuda nas brincadeiras e tudo mais, porque apesar de já não ser aquela coisa, o rapaz brinca com carrinhos, a rapariga brinca com... Não há isso, mas quer dizer, há coisas que são típicas do sexo feminino e que acontecem mais no sexo feminino, e há coisas que acontecem mais no sexo masculino, e é como é. Mas eu noto, eu tinha vontade de ter mais irmãos, eu tinha pena de não ter mais irmãos. E então sim, sonhava com uma casa assim cheia de crianças. Eu acho que sempre idealizei isso. Aliás, eu tenho uma canção no meu primeiro disco que diz como é que eu idealizava a minha vida assim. É tipo, vejo uma casa com árvores, crianças a correr. Então pelo menos plural era. Pelo menos mais do que uma era. Mas sim, imaginava uma família grande. Está a corresponder a essa idealização. Tá. Lembro-me de perguntar, porque outro dia tivemos aqui a Capicua. Sim. E ela disse que sempre quis ser mãe, mas nunca imaginou que fosse ser mãe só de um sim, sim. De um filho único, como ela lhe chamou. Sim, sim. Ou seja, pensava que ia ter mais bebés. Pois é, mas ela tem aquela canção maravilhosa que é inspirada na canção de Elis Regina, não é? Também da Casa do Campo. Que ela imagina a casa no campo. Ela é espetacular, eu adoro a Capicua. Na apresentação deste teu romance diz uma coisa que eu adorei, que ouves as histórias dos teus amigos, mas estás, pronto, a memorizar, que é algo que eu também faço, confesso. E dos estranhos também. É um defeito de trabalho. É verdade, é verdade. Às vezes até me dizem, mas como é que tu ainda te lembras que eu te contei isso? Eu também sou essa pessoa. Porque são ossos do ofício no meu caso. Eu lembro pormenores super estranhos. Tipo, pessoas dizem assim, minha amiga não sei quanto. Com quem foste àquele restaurante que é não sei onde? Ok, até de repente é um bocado sinistro, não é? Mas eu decoro quando é assim. E pergunto imensas coisas às pessoas. Quando conheço uma pessoa nova, já estou a perguntar. Às vezes até tenho medo. Agora em Macau aconteceu, conhecemos uma rapariga, agora ela ainda vai ouvir isto, que era a Ana, que era chinesa de feições, ou seja, era chinesa, mas tinha vivido sempre em Portugal. E então eu não aguentei aquela curiosidade, eu tinha que perceber a história dela, porque ela tinha uma história. Tipo, e então eu tinha que perceber. E pronto, eu fui assim fazendo perguntas todos os dias. Depois às tantas dizia à minha manager: Léo, achas que eu estou a ser muito intrometida? Porque eu ia tentando. Eu não pergunto logo assim à descarada, mas gosto de saber as histórias por trás. Eu gosto de pessoas. Eu acho que gosto de saber das vidas das pessoas. E não é bem de uma forma cusca. É só interessada. Eu acho que não é para depois dizer, não, já estás a ver aquele. Ele não sei o que dizer. Não é para isto, não é para fazer conversa de café. É mesmo só porque eu acho fascinantes as relações entre as pessoas. Por exemplo, até como é que um casal se conheceu. Eu adoro saber. Há uma página no Instagram que é tipo, não sei o que é, New York City, qualquer coisa. E eles vão aos casais e dizem como é que se conheceram. E eu adoro ouvir essas histórias. Acho lindo sempre ouvir histórias de como é que os casais se conheceram. Agora hoje em dia é quase tudo no Tinder, mas... Pois, às vezes pergunto e recebo essa resposta. É válida, mas eu gosto de Não, claro que é válido, mas é mais giro aquelas coisas estranhas, não é? Os dois perdemos o avião e depois tivemos não sei o quê. Não, adoro. Porque aí parece que era o destino que tinha que acontecer, assim. Completamente. Sou fascinada por histórias de pessoas. O destino tem mais graça que o algoritmo. Claro. Mas tu dizias Swipe então, left, swipe right. Dizias que ouves por amizade e memorizas por trabalho.
Sim. Então eu lembrei-me quando tinhas aquele teu belo podcast do Avesso da Canção. Sim. Também estavas a tirar notas quando falavas mentais, quando falavas com a toda a hora. o Fausto, Sérgio Godinho. Sim, olha, o Fausto, por exemplo, eu cito muito uma frase que ele me disse, eu aprendi imenso com eles. Olha, uma frase que eu aprendi antes de ir ao do Fausto, uma frase que eu aprendi com o Carlos T, por exemplo, eu nem sei se ele me disse isso em off ou no, já não me lembro, não é? Porque foi uma conversa, já nem me lembro. Mas ele uma vez disse-me assim: tu tens que ter sempre cuidado com as pessoas a quem dás as tuas canções. Porque as canções são como os nossos filhos. Nós só deixamos tomar conta aquelas pessoas em quem nós confiamos mesmo. E no tomar conta numa canção, o que quer dizer é a produção da canção e não sei o quê. Porque acontece, eu dou a canção, mas depois eu já não estou lá a ver a gravação nem nada. O Carlos T vai para a gravação, mas eu não chego a esse ponto. E então acontece eu poder gostar ou não. Mas por isso é que ele diz que eu tenho que dar a alguém em quem eu confio completamente. Ainda agora dei uma canção ao meu irmão e à Sílvia Pérez Cruz, que eles vão lançar agora um disco. E ele depois mostrou-me o primeiro ensaio. E eu disse, mano, eu não sei se gosto tanto este solo está um bocado grande e não sei o quê, mas eu não tenho nada a ver com isso, só que eu tenho que dar a minha opinião, ele é meu irmão, não é? Ele mandou. E eu disse, mas eu sinto, e depois ele ficou a pensar naquilo e eles encurtaram o solo, e agora eu ouço e choro todas as vezes, está inacreditável a canção. Mas pronto, mas porquê? Porque eu confio no meu irmão e na Sílvia, são os meus dois cantores preferidos, então os dois juntos é uma maravilha. Pronto, aprendi isso com o Carlos T. Com o Fausto, ele disse uma coisa maravilhosa que foi, e que eu uso muito na minha vida: a criatividade é como um campo de cultivo. Ele não disse exatamente assim, mas a criatividade é como um campo de cultivo. Nós temos que respeitar os períodos, o período de descanso da terra, para depois poder semear e poder colher. Mas que o pousio é um período muito importante. E eu sinto isso, por exemplo, eu agora estava muito ansiosa porque já não lançava música há muito tempo. E pensava, eu tenho que lançar, porque também nós vivemos num mercado um bocado mente fechada nisso, que era, eu agora já não estou na mesma agência, mas lembro da minha agência dizer, mas tu tens que lançar música, mas eu vou lançar um livro agora. Sim, mas isso não interessa, tens que lançar. Ou seja, o artista é o seu todo. Eu sinto que eu não sou ou a música ou a escritora, e eu acho que hoje em dia temos que olhar para um artista pelo seu todo. Eu sou a pessoa que escreve, e não me querendo comparar em nível de excelência, mas como o Chico Buarque, nós não dizemos, o Chico, não, está bem, mas é escritor. Não, ele é o Chico Buarque, é escritor, é compositor. Ou seja, nós podemos ser esse todo, não tem que nos pôr numa caixa. Não faz sentido. Eu até acho que devia ser mais aliciante e mais interessante ter um artista que faz mais coisas, não é? Mas não, ainda às vezes vivemos não é uma sociedade, que eu quero dizer, mas tipo um meio musical que é pouco aberto a estas coisas. E eu não quero fechar-me assim. E pronto, e então eles forçavam-me imenso a escrever. E eu realmente estava no meu período de pousio. E eu pensava, não, o Fausto tem razão. Este é o meu período de pousio. Eu se calhar, o pousio é mesmo nós olharmos à volta, estarmos a captar essas histórias, a ouvir os nossos amigos. Estamos a colher a informação dos outros. E depois podemos então plantar. E isso foi muito bonito ouvir isso dele, para além do poético que é, foi muito especial e pronto, e para além de tudo mais, porque para mim poder ter tido a honra de entrevistar o Fausto, de o conhecer, eu sou sabendo que ele não dava entrevistas quase, mas de o conhecer e de ter aquela entrevista com ele foi, acho que talvez a coisa mais especial para mim desse podcast. Falaste do teu irmão, tu és autora naturalmente da canção que nos deu... A canção que nos deu Sim. O único caneco na Eurovisão. Até agora, vamos lá ver. Exato. E agora pergunto eu, não é? O avesso dessa canção. Tu lembras-te onde estavas quando a escreveste? Tu foste convidada pelo Festival da Canção enquanto autora. Sim. Lembras-te de como é que te surgiu a canção? De onde estavas quando a escreveste? Sim, lembro-me porque o meu filho tinha acabado de nascer, o meu primeiro filho. Ainda no dia estava na embaixada a contar essa história no concerto que foi quando se tem só um filho, de repente parece que não há tempo para nada. Eu hoje em dia já assim tenho imenso tempo e tenho 4, ou seja, imenso tempo que encontro tempo, pronto. Com o primeiro filho uma pessoa é tudo novidade e nós ficamos mesmo, é avassalador, uma pessoa não consegue, não existe mais nada para além daquilo. E eu lembro-me de ter dito que sim a escrever a canção, faltava aí 1 semana e meia para entregar e eu não tinha escrito a canção. E o meu filho chorava muito também, ele tinha muitas cólicas, então também não era fácil.
Mas eu lembro-me de dizer ao meu marido: olha, eu vou ter que escrever isto agora. Tenho aqui, vais chegar com ele agora, tenho aqui 2 horas, vou para o quarto e vou escrever. E então foi aí, faltava uma semana, acho eu, e escrevi a canção. E depois mandei para o meu irmão. Ele estava muito reticente em relação a isto, porque ele não teve uma ótima experiência na televisão, ele não gostava de televisão, e ele disse-me logo desde o início que achava que não queria fazer. Mas pronto, quando eu lhe enviei a canção, ele disse: isto eu canto na boa, só que nunca vamos ganhar com isto, mas isto eu canto na boa. E eu disse: eu sei, não é nada festivaleira, mas também se me chamaram a mim, e se querem, e estão a fazer, porque era aquele primeiro ano, foi o primeiro ano em que chamaram compositores que estavam no ativo, não é? E não compositores de festival, que era o que estavam a fazer já há alguns anos, tirando umas exceções como a Sara Tavares e tal, mas em geral era um bocado assim. E então pronto, os dois achámos que realmente nunca iríamos longe com aquela canção, mas que ia servir para o propósito que era assim, o nosso propósito máximo, que era as pessoas ouvirem a voz dele. Porque eu já tinha-lhe dito desde o início, ele tinha feito um disco e eu disse, e não estava assim a ter grande sucesso, e na altura eu disse-lhe: não está a ter sucesso porque as pessoas não têm acesso a ele. As pessoas, quando ouvirem a tua voz, vão-se passar, só que não ouviram. E a rádio não ajuda, ainda por cima ele estava a cantar em inglês e tal, não ajudava. E então, pronto, para nós era servir esse propósito de fazer tipo showcase da voz dele, não é? Mostrar a voz dele e pronto. E depois, entretanto, mas na altura enviámos para os meus pais, eles disseram a mesma coisa, que nunca iríamos ganhar, mas que era bonita. Eu lembro de enviar para o meu manager da altura, que já não é o meu manager agora, e ele também dizer a mesma coisa, para a Márcia, minha amiga. Ou seja, enviei assim para várias pessoas e todas disseram: ai, que linda, não sei o quê, mas pronto, mas não é bem uma canção para o festival. Mas ok, está tudo bem, porque para nós também eu não tinha intenção, ou seja, claro que não é aquela coisa tipo, não, nunca pensei em ganhar. Claro, a partir do momento que entra numa competição, imagina-se a ganhar, ou não sei. Eu nunca fui muito competitiva porque eu perdia tudo, eu nunca ganhei nada, eu era péssima a correr, era péssima em desporto, tudo o que se competia, tudo onde se competia eu era má, então nunca fui competitiva, porque era só parvo se eu fosse competitiva, não é? E estás sempre a perder e ficar triste. E eu digo sempre, a única coisa que eu ganhei na vida foi o meu irmão ganhou. Foi o meu irmão, foi o nome dele. Mas pronto, e então nós lá fomos sem essa expectativa. E ele foi porque aquela canção, sim, ele sentia-se bem a defender. Não foi a primeira canção que eu escrevi para ele, eu já tinha escrito outras 2 para aí, mas foi a primeira que ficou conhecida. Eu uma vez conheci em Budapeste uma rapariga novinha, tinha 19 ou 20 anos, grega, que me disse que estava... uma rapariga grega em Budapeste? Não é? Sim. E ela disse-me que sabia português porque tinha começado a estudar por ela, nem era na faculdade. Na faculdade aprendi outras línguas, mas começou a aprender português. E eu, mas porquê? Miúda grega, não é? Sim. E ela fez assim um sorriso meio envergonhado e disse que era por causa do Salvador. Ai, que lindo. Tinha-se apaixonado. Não, ainda por cima é bom, nós estamos sempre a ouvir Cristiano Ronaldo e ao menos a ouvir uma vez que não é Cristiano Ronaldo. Completamente. Eu por acaso tenho uma história meio sinistra dessas, que fui a Marrocos com os meus pais. Isto já há muitos anos. Eles dizem Cristiano Ronaldo para nos atrair a atenção. Não, mas não era na altura do Cristiano Ronaldo, era na altura do Figo ainda. Ok. E então as pessoas estavam sempre Portugal, não sei o que, perguntavam onde é que nós éramos, depois era sempre Portugal, Figo e tal. E então às tantas aquilo foi na altura do caso do Bibi e do Carlos Cruz. E então nós estávamos aqui, eles português, e nós sim, eu vá, Figo, e ele Bibi. Muito sinistro. E eu assim, como assim? Tipo, aqui no meio de Marrocos este senhor diz isto. Ele, Bibi, Carlos Cruz. E eu, que horror, prefiro o Figo. Completamente. 1000 vezes o Figo, não é? Foi muito estranho. Mas pronto, foi a única outra vez que eu ouvi qualquer coisa que não um jogador de futebol. E a nossa chegada ao aeroporto também foi a primeira vez que eu vi uma coisa assim, sem ser com futebol. E foi das coisas mais bonitas e marcantes da minha vida. Ver aquelas imagens ainda arrepia. Sim, não é? sim. Sim, o meu marido de vez em quando mostra aos nossos filhos. Quer dizer, assim, quando o rei faz anos. Mas eu acho que é quando é o Festival da Canção, talvez. Para explicar. Porque eles vão sendo mais crescidos para perceber, mas não. Já viram, estava aqui à espera da mãe e do tio e tal. Eles acham piada. Sim.
Muito bem, vamos agora falar dos temas da semana, os temas que estão a marcar esta semana. Em Indio, na Califórnia, aconteceu no passado fim de semana o Festival de Coachella, a primeira metade, digamos assim. No próximo fim de semana há mais, com o mesmo cartaz. É um conceito curioso. Ao contrário do que é habitual, os bilhetes não esgotaram, a chegada ao recinto foi marcada por alguns percalços, mas enfim, depois a música continuou e com concertos de Lady Gaga, Green Day, Post Malone, Charlie XCX e também algumas surpresas, como por exemplo durante o concerto do cantor Benson Boone, que estará em julho no Nós Alive, o músico chamou ao palco Brian May, dos Queen, para uma versão do Bohemian Rhapsody. Esse Benson Boone é aquele Please Stay, não é? Exatamente, exatamente. Sim, os meus filhos adoram isso. É. Gostei do teu ar de... Não, por acaso essa não é. Não, há outras coisas que eles gostam que eu não quero ouvir, mas essa aí não é uma delas. Quais são as piores, assim, da playlist? O meu filho adora aquela, que é uma oldie, que é aquela, o das Daft Punk, aquela I'm Blue, Dabadi. Não consigo. Eu só conseguia ouvir isso quando estava numa discoteca, no carro. Não consigo. Houve uma altura que ele andava a ouvir muito Capitão Fausto e eu estava feliz. Porque, quer dizer, quem manda no carro sou eu no fim de contas, mas eles têm sempre direito, cada um, a escolher uma canção. Pois eu às vezes posso dizer não, essa não. Ele às tantas estava a ouvir uma que era, não sei, It's Raining Tacos. Eu não sei se tu já ouviste, mas é uma coisa assim, diz que é assim, It's Raining Tacos. É horrível. E eu essa aí disse que não podia entrar. Ou seja, de vez em quando digo assim, no carro do pai eles devem ouvir mais coisas desse género, mas ali também há limites, pronto. Mas é assim, é uma liberdade controlada, exatamente. Tens o teu direito de veto, eles votam. Tenho o meu direito de veto, tenho. Também nos últimos dias houve muita música nova a ser lançada. Em blitz.pt podem ver a nossa seleção. São 26 canções e discos que saíram na passada sexta-feira. Olha, vês para que é que andei a fazer música? Há tanta gente a lançar, não é preciso. Um dia de fartura com Bon Iver, Pedro Brunhosa, Ana Bacalhau, Lana Del Rey, entre muitos outros. E em relação à Lana Del Rey, ela regressou então às canções novas com uma balada bem lânguida chamada Henry Come On, assim com os toques. Tenho que ir ouvir, eu sou muito fã. O primeiro disco dela, eu amei. O segundo também gostei, depois perdi de vista. Tenho que voltar, tenho que ir ouvir isso. Eu ia perguntar-te se gostavas e... O primeiro disco dela eu adorava. E o segundo ouvi menos e depois perdi de vista, nunca mais. Tenho que ir ouvir essa balada nova. Tens tido tempo para ouvir música nova ou entre tantos a fazeres? Não? Às vezes apetece-me ir ouvir coisas antigas. Primeiro eu preciso muito de silêncio. Eu tenho muito pouco silêncio na minha vida. No outro dia um amigo meu perguntava: o que é que tens ouvido? E eu, silêncio. É que eu às vezes, o único momento que eu tenho de silêncio é quando estou sozinha no carro. E então eu não ouço nada. Ouço audiolivros, às vezes. Agora estou a ouvir, por exemplo, a Americana, da Chimamanda. E às vezes é só silêncio. Porque, como diz o Miguel Esteves Cardoso no livro dele agora há pouco tempo também, que saiu, Como Escrever, se nós não tivermos esse silêncio, não conseguimos formular ideias e ter ideias e tentar seguir com elas. Então, silêncio. Mas, por exemplo, agora nos últimos dias tenho ouvido muito um disco que eu adoro, mas que é antigo, que é do Brad Mehldau, que se chama Largo. E então às vezes recorro a coisas do passado para me darem algo, para eu saber o que é aí, para me trazerem assim, sei lá, alguma paz de não ser algo novo que eu tenho que ir entender. Aquilo eu já conheço e tenho precisado um bocadinho mais disso, acho. Como diz uma amiga minha, é uma espécie esse tipo de música a que nós recorremos para esse conforto, como é que ela diz? É um cobertor emocional. Um ramen emocional. Sim, aquela mantinha, não é? Sim. Só que eu sinto quando como ramen. E no fundo esse silêncio de que precisas é um pouco, corresponde à ideia do Fausto, do pousio, não é? Mas precisas eu preciso deixar mesmo. assentar. A casa é sempre muito doida. E depois quando estou em trabalho também estou em concertos. Então eu preciso mesmo. Eu acho que as pessoas têm a ideia de que os músicos ouvem muita música. E nem sempre é verdade. Eu pelo menos eu ouço pouca música. Eu preciso mesmo desse silêncio. E talvez porque tenho filhos ainda pequenos e é um chinfrim. Mas lá está. E quando tenho tempo acabo por ir um bocadinho a coisas mais antigas. Mas digo, já referi o disco e volto a dizer que vocês vão ter que ouvir o disco do meu irmão com a Sílvia, que é inacreditável. Pronto, tem lá uma canção minha. Por acaso é das canções que eu mais me orgulho de ter escrito na vida. Como é que se chama? Hoje Já Não É Tarde. E foi uma canção inspirada num livro que li, que se chamava The Seven Lives of Evelyn Hugo, ou qualquer coisa assim do género. E eu gostei muito. Por acaso até foi em audiolivro, até o ouvi.
É muito bom, a atriz era muito boa a fazer as vozes e tudo, mas marcou-me porque fala sobre um amor do passado e que depois volta já no fim da vida. E eu achei muito bonita essa ideia, escrevi esta canção e depois quando comecei a imaginar as duas vozes, imaginei-as como são, mas é ainda melhor e está lindo, eu juro, choro todas as vezes, mas o disco todo é maravilhoso. Ela canta, a Sílvia canta em português nessa canção? Nesta canção canta em português, depois há outras que eles cantam. O disco tem canções em francês, em catalão, em espanhol, tem um bocadinho de tudo. Mas as vozes deles são. A estreia foi no Japão e foi engraçado porque eu estava na China e o meu irmão no Japão ao mesmo tempo. E as vozes deles juntas são maravilhosas e eu sou muito fã dela já há muito tempo e do meu irmão desde que ele nasceu. Por acaso não é verdade que eu não era fã do meu irmão quando ele nasceu. Acho que só fiquei mais tarde. Que idade é que tinhas quando ele nasceu? 2. Então não fui nada fã dele quando ele nasceu, a verdade é essa. Muito bem, vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. No passado fim de semana, os meus colegas Mário Rui Vieira e Paulo André Cecílio foram ao Sonar, o festival que acontece anualmente no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Este ano eles falaram com pessoas que tinham vindo de propósito, aparentemente, da China, Polónia, Eslováquia, e falaram também escreveram sobre o concerto dos Underworld, que nós conhecemos sobretudo como a banda do Born to Sleep e aquele tema do filme Trainspotting. Eu acho que sei, sim. Eles tornaram-se enormes há quase 30 anos à conta disso. É impressionante o que uma música às vezes faz num filme, não é? Mas, e para a carreira deles também. Sim, claro. Mas o que é engraçado é que eles continuam a lançar discos muito bons, até eu que não sou muito música eletrónica. E às vezes as músicas ficam conhecidas, nem são o melhor do disco, mas acabam por nos levar à banda, isso é que é importante. Exatamente. E nesse mesmo dia, no sábado, eu fui ver os Blasted Mechanism, que deram um concerto de celebração de 30 anos na Sala Tejo, na Meo Arena, e foi muito curioso porque tiveram vários convidados, nomeadamente o antigo vocalista, o Kharkov, que engraçado, que veio da Índia, onde vive há, penso que 15 anos, é professor de yoga na Índia. Kharkov é engraçado, faz-me lembrar aquele personagem do Harry Potter que é o Karkaroff. Não sei. E eu agora leio o Harry Potter ao meu filho, então tenho os nomes todos na ponta da língua. Está tudo fresquinho. Tudo fresquíssimo. É uma etapa, não é? Eu vejo para amigos de filhos que eles passam por essa fase. É tão Harry giro. Potter. Mas eu não tinha lido o Harry Potter, só tinha lido o primeiro. Então tem sido muito giro porque estou a ler com ele e quando acabamos vemos o filme. Agora estou mesmo no fim já deste do 4 e é muito giro. O Tomás Delfim, nosso está a fazer aqui fixe. do som, está é fã do Harry Potter. Pois, exato. Tens tempo No dia fui ao restaurante do Harry Potter, que é lá na minha zona, é ali para Rio de Moro. E então é um restaurante temático onde entras e és recebido por pessoas mesmo ou seja, feiticeiros, pessoas da escola. Depois fazem uma poção e tem, é giro, é um bocado caro para o que é. Mas temos uma varinha para acender as velas e não sei o quê, e depois os miúdos têm que fazer uma poção para acender uma coisa qualquer. E é engraçado, por acaso. Que engraçado, os teus filhos deliraram, não? Sim, deliraram. Eu depois delirei quando veio a conta também. Mas pronto, mas foi uma vez, também não voltam ao mundo do Harry Potter tão cedo. É uma experiência. Ainda por cima é pizzas, percebes? No fim, é que eu nunca sequer vi o Harry Potter a comer pizza. Ou seja, não comia pizza. Mas pronto, tudo bem. Uma vez, é uma experiência. Tens tido tempo para ir a concertos ou também te falta? Tenho, não tenho. Eu por acaso agora tenho ido mais até a peças de teatro do que a concertos, por acaso. Agora tenho bilhetes já para ir ver a peça nova da Margarida Villanova. Nova, já não é nova, só que ela está a fazer aquilo, está sempre esgotada, ela continua a fazer, não é? Estou cheia de vontade de ver, sim. Por isso foi essa. Vou ver O Sonho de uma Noite de Verão também, que já era para ir há muito tempo, porque tem lá o Mar pelos Dois e tudo, e já me convidaram e nunca mais fui. Então tenho ido muito ver teatro, mais do que música, por acaso. Tu também chegaste a fazer teatro? Eu fiz teatro, eu sou muito apaixonada por teatro. O meu livro, o meu romance, nasceu para ser peça de teatro, era suposto ser para eu representar. Porque a minha mãe disse-me, e tem razão, ela dizia: já que ninguém te convida, escreve e representa tu. E pensei: olha que boa ideia, comecei a escrever. Só que a peça não queria ser peça, queria ser romance, e acabou por continuar. Mas eu hei de escrever uma peça de teatro e hei de representar, mesmo que seja a maior canastrona, eu hei de tentar fazer, porque é uma coisa que fica aqui sempre. Tenho muitas saudades, tenho mesmo muitas saudades.
Tu herdaste esse lado despachado da tua mãe. Sim, ela realmente, sim, ela também me dá esses conselhos. Ela assim, mas porque eu ia ver peças de teatro e ficava triste. Pensava, que saudades disto, eu quero tanto voltar ao palco e ser outra pessoa, porque eu quando estou em palco sou eu, pronto. Seja isso bom ou mau, sou eu. Mas a ideia de chegar lá e começar. Agora li a peça do Tiago Rodrigues, a Catarina e a Beleza a Matar Fascistas. Estive a ler agora. E foi muito giro, eu ia lendo e ia tentando representar na minha cabeça. Ou seja, tenho mesmo muita vontade de voltar a fazer isso. A maior parte das pessoas nem sabe que eu fazia isso, não é? Mas tenho muita vontade. Headline, baby, headline. Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta quinta-feira começa em Friamundo o festival Walk and Dance com Legendary Tigerman, David Bruno e Benjamin, entre outros. Na sexta, os brasileiros J Quest tocam no Coliseu de Lisboa e os Marquise, que são uma banda nova portuguesa, estarão em Guimarães. No sábado, Tim, dos Chutes e Pontapés, continua a sua digressão a solo, Canta-me Histórias, é em Mondinho de Bastos, e os Mão Morta mostram o disco novo no Ponto C, uma nova sala de Penafiel. Na quarta-feira, dia 23, Hélder Moutinho leva o novo Dias da Liberdade ao CCB, em Lisboa, e a 24, Jorge Palma, assim recupere, esperemos todos que sim, toca no Palácio Baldaia, em Benfica. Quanto à nossa convidada Luísa Sobral, leva a sua digressão Coisas Pequeninas ao Auditório Francisco de Assis, no Porto, a 29 de Abril, ao Cineteatro de Torres Vedras, no dia 2 de maio, ao Maria Matos em Lisboa a 12 e ao Espaço Vita em Braga no dia 7 de junho. Boa, sabes isso muito melhor do que eu. Obviamente que escrevi. Eu vou lá estar, no entanto não sei de cor. Como é que têm corrido estes concertos? Tem sido muito giro porque são concertos mais intimistas em auditórios pequeninos. E eu gosto sempre mais de fazer concertos assim, ver as pessoas, ver as caras das pessoas, e então decidi que esta era uma digressão assim para acontecer só em espaços pequenos. E é uma viagem pelos meus discos, vou contando histórias e vou andando começo logo mesmo no início na primeira canção que escrevi, e depois vou andando pelos discos até hoje. E tens tido boas reações das pessoas que vão assistir? Sim, é bonito, porque depois, como é essa viagem, as pessoas acabam por partilhar comigo, no fim do concerto, quais é que são as minhas músicas que fizeram parte da vida delas, ou quais é que elas mais gostam. Não houve aquela, não sei o quê. Isso é engraçado, porque às vezes até as pessoas me lembram canções. Ainda agora, em Macau, houve um rapaz que me pediu para tocar uma canção que eu nunca mais tinha tocado. Depois fiquei a pensar, eu gosto disso, se calhar. E o que tem de bom este concerto também é que sou só eu e o guitarrista toca comigo, o Manel Rocha, e então de vez em quando pode-me apetecer tocar outra coisa e pomos lá no alinhamento. Então não é um alinhamento assim tão formal e que não possa ser mudado, e eu acho isso mais interessante também. Esta ideia das coisas pequeninas tem a ver com a importância e com a beleza que encontramos nas rotinas. Sim, e eu tenho uma canção que se chama Coisas Pequeninas, que faz parte de um disco de canções de embalar, que fala sobre essas coisas pequenas da vida que nos trazem alegria e que não são necessariamente coisas caras ou difíceis de ter. E depois, para mim fez sentido isto chamar-se Coisas Pequeninas, porque é pequenino, é um formato pequenino, é auditórios mais pequeninos. E a música está muito despida, então é assim, vai de volta ao bruto das canções. Ao avesso, neste caso ao interior da canção. Exato, como nasceram. Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Luísa, obrigada, é sempre um gosto. Um grande mim prazer também falar adoro contigo. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman, a edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim. Como é hábito, vamos terminar com uma leitura. Então, isto é um excerto aqui do livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. Carla Madeira foi muito importante para mim porque eu fiz um curso de escrita criativa já na altura da pandemia. E lembro-me de tentar escrever prosa e pensar: ai, que chatice, está sempre a poesia entra sempre na prosa. Eu não consigo escrever uma coisa que não começa a querer ser poesia. E chateava-me isso. E quando eu li a Carla Madeira, eu senti que era ok a prosa ser poética e que isso era uma linguagem
e que essa era a minha linguagem. E que a maior parte das vezes a maior dificuldade de um escritor é encontrar a sua voz e que eu estava a tentar fugir da minha. E pronto. E então este livro foi o primeiro livro que eu li da Carla Madeira, que adorei. Depois tive a oportunidade de entrevistar também quando ela esteve em Portugal. E há aqui um excerto que eu nunca mais me esqueci, porque eu acho muito bonito mesmo. Obviamente que tem aqui coisas que são abrasileiradas, eu vou dizer à portuguesa de Portugal, mas funciona na mesma. Eu e António estamos casados há 26 anos. Nem sempre é bom, nem sempre é ruim. Desconheço a balança que mede isso. É o que é. Aceito, rejeito, mas não escolho mais tirar de mim esse amor entranhado. Pertence a lugares em mim que não mando mais. Não fico tomando conta, podia ser assim, podia ser assado, medindo com régua o que faltava. Não quero viver sem o António. Caso-me todos os dias com ele. Acordo e caso. Depois faço o café. Tem dia que ele está chato de doer. Largo para lá. Vai ser chato longe de mim. E pronto. Ele melhora sozinho. Depois piora e torna a melhorar. E a gente vai assim tomando distância e diminuindo distância. Caminhando. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.